Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nosso assunto de hoje, foi escolhido na ordem de um guia que nós temos de expositores. Ele fala de uma passagem que está lá no capítulo 12 de Mateus. Essa passagem é versículos 43 a 45. Então o texto fala assim: quando Jesus conversando com os discípulos, quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, ele vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele e vem ali habitar. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Bom, essa que é a história, texto de Jesus, na Bíblia. Ele falando de quando a pessoa vai, procura ajuda, digamos assim, o espírito impuro é retirado dela, vou usar termos da época, é feito o exorcismo, aí o espírito impuro vai embora, mas não adianta nada que depois ele volta. Então, vamos analisar isso aí. Por isso que a Ivana colocou o título, Por que os obsessores voltam? É exatamente isso. Então, vamos lá. Primeiro, interessante que ele fala assim: quando o espírito puro sai do homem, perambula por lugares áridos, quer dizer, pelo deserto. Na tradição judaica, os judeus à época, eles entendiam que os desertos eram povoados de demônios. Eu não sei porquê, não sei se eu peguei essa imagem aqui que tem essa árvore, que parece fantasmagórica, e aí eles associavam o deserto a lugar do demônio. Lembra quando Jesus se retira por 40 dias, de 40 noites para o deserto, ele é tentado pelo demônio? Porque o deserto é o lugar onde os demônios ficam. Então eles tinham essa ideia, de que os demônios ficavam no deserto. E quando você vai para lá, você vamos falar assim, atacado. Você pode ser atacado pelos demônios. Bom, no livro dos Espíritos, lá na questão 87, Kardec fala, os Espíritos falam para Kardec: olha, os Espíritos estão em toda parte, não só no deserto. Os Espíritos são nós, desencarnados, os seres humanos desencarnados, estão em toda parte. Quer dizer, não significa que eles estão somente no deserto. E na questão 459, que os Espíritos contam para Allan Kardec que, olha, nós estamos aqui em tudo quanto é lugar, e começa a contar como é que são as coisas no mundo dos Espíritos. E na 459, eu acho que Kardec toma coragem, imagina assim: vem cá, esses espíritos aí, esses caras influenciam nos nossos pensamentos? Porque ele estava já falando de demônios, de obsessão. Essa parte, 459, é um pedaço uma parte do Livro dos Espíritos que tem o subtítulo de possessos, de quando as pessoas são atacadas por obsessores. E aí os Espíritos, sabe o que os Espíritos respondem? Muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles, os Espíritos, que vos dirigem. Então os Espíritos influenciam na nossa vida. Na Bíblia, aqui em Mateus, tem um outro pedaço que é muito interessante.
que mais para frente, Jesus ele vai fazer o primeiro anúncio da paixão. Primeiro anúncio de que ele vai ser crucificado. Então, o que acontece ali? Jesus avisa para os discípulos que a crucificação está próxima, e aí Pedro fala para ele assim: Jesus, você não vai ser crucificado, a gente não vai deixar. Aí Jesus fala assim: afasta-se de mim, Satanás. E isso acontece logo depois de Jesus ter dado as chaves do céu para Pedro. Jesus chega e fala assim: o que as pessoas dizem de mim? Aí os discípulos falam: alguns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias, outros falam que você é Moisés. E aí você, Pedro, o que você acha? O Pedro fala: não, eu acho que você é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Aí o Cristo fala: muito bem, você fez muito, você falou certinho. Eu vou te dar as chaves do céu, e a partir de agora eu vou te chamar Pedro, e sobre essa pedra vou construir minha igreja. Logo depois ele vai e anuncia: então, gente, olha, já que o Pedro vai ser o cara que vai continuar com a igreja, eu vou falar com vocês, daqui a um tempo eu vou morrer. Então, o texto da Bíblia fala assim: a partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse no terceiro dia. E aí Pedro fala: Deus não permita, Senhor, isso jamais acontecerá. Ele, porém, voltando para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás. Pedro havia se tornado vítima de obsessão. Pedro tinha acabado de receber as chaves do céu, e logo depois, no versículo seguinte, quando ele sabe que Jesus vai passar Jesus diz que vai ser morto, crucificado, e vai ressurgir no terceiro dia, o Pedro se revolta, sai de si, e Jesus então briga com ele. Bom, esse negócio de ser condenado, crucificado e nascer no terceiro dia, isso é a Páscoa, certo? É hoje a Páscoa, né? Essa semana, né? Uns dizem que é quinta-feira, sexta-feira. Amanhã é dia de comer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas, para a Igreja Católica, é dia de comer peixe. Vocês sabem por quê? Desculpa. A Páscoa Católica celebra a ressurreição de Jesus Cristo, ao terceiro dia após a sua crucificação, marcando a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. Isso que significa a Páscoa Católica. Mas por que a gente come peixe? Na época, os cristãos, né, da perseguição sobre os cristãos, o peixe se tornou símbolo de seguidores de Jesus Cristo pela associação com a palavra ictis, em grego, que significa, se alguém conseguir ler aqui, Jesus Cristo Theos e Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Isso aqui significa peixe, em grego. Então, a partir daí, se associou o peixe aos cristãos. Por isso que também eles botavam aquele símbolozinho, né, do peixe, né, para sinalizar nas casas, né, nas igrejas judaicas. Então, por isso que a gente come peixe. Por isso que o católico come peixe. Né? Não é porque se comer peixe vai para o inferno, não. É uma tradição. Né? Por exemplo, eu não gosto de peixe. Então eu faço jejum? Não, comer qualquer coisa. Pode comer qualquer coisa. Mas a tradição é essa aqui. Bom,
Mas a Páscoa, a crucificação de Jesus acontece mesmo na Páscoa. Domingo passado foi o domingo de Ramos. Por que é domingo de Ramos? Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele monta no burrico, ele está repetindo lá as profecias de Jeremias, de Eliseu, e aí ele entra no burrico e o pessoal, as pessoas vendo ele chegar, pegam ramos de palmeiras e ficam no caminho saudando ele. Aí por isso virou domingo de Ramos. É quando Jesus faz a entrada triunfal em cima de um burrico, de um jumento. Mas a Páscoa judaica, ela celebra a libertação dos judeus lá da escravidão, né? A Santa Ceia, ela é uma ceia pascal. E a libertação do Egito, como é que aconteceu a libertação do Egito, né? Como é que aconteceu a história dos hebreus? Vou falar assim, os hebreus ficaram cativos no Egito por 400 anos. E tem a história do Moisés, né? Lembra? Moisés nasce, colocam ele num cesto, né? Por isso que aquele cestinho que carrega neném chama Moisés. Bota ele no cesto, bota no rio, aí a irmã do imperador pega ele, né? A filha do imperador pega ele, bota ele para criar com a própria mãe, né? A própria mãe cria ele, porque a mãe era servidora lá da família real, e ele então cresce ali na corte, durante 40 anos. Aí ele percebe que os judeus estão sendo maltratados, ele sabe que ele é judeu, estão sendo maltratados, e ele assiste a um guarda maltratando um escravo. E aí ele então vai lá, toma as dores do escravo e dá uma pedrada no guarda, e ele mata o guarda, aí ele foge para o deserto. Ele foge para o deserto, fica 40 anos no deserto, constitui família, fica em Midian, constitui família, e depois de 40 anos, Yahvé aparece para ele e fala para ele, volta, encontra o teu irmão, que é Araão, volta lá e liberta os escravos. E aí ele volta, e aí ele vem lá com aquele cajado dele, que é o cajado de Arão, que é feito de uma amendoeira. Ele chega lá e começa a lançar as 10 pragas do Egito, né? Transformar o rio em sangue, e a praga das pererecas, ou dos sapos, dos percevejos, dos mosquitos, dos gafanhotos, das pústulas, não sei o que lá. Aí, o faraó deixa ou não deixa? Ele fala que vai libertar, depois ele volta atrás. Fala que vai libertar, depois volta atrás. Aí a 10ª praga, Yahvé fala para Moisés, olha, isso está lá no capítulo 24, capítulo 12 do Êxodo. Capítulo 12 do Êxodo. Ele fala assim, bom, eu vou mandar um anjo da morte, que vai pegar todos os primogênitos, né, os filhos mais velhos de todas as famílias daqui. Eu quero então que vocês então imolem um cordeiro sem defeitos, limpo, sem defeitos. Ele deve ser imolado no crepúsculo, e aí com o sangue dele vocês vão marcar a porta, né? Vão marcar a porta, e vocês então vão preparar uma refeição com esse cordeiro. Desse cordeiro não pode sobrar nada. Vocês têm que consumir toda a carne e queimar tudo que não for ser usado. Então os miúdos, aí chama tensura, né? Eles têm que ser consumidos. Então tudo tem que ser descartado. E o cordeiro tem que ser assado. E ele dá essa instrução um mês antes, porque ele determina que o cordeiro tem que ser escolhido 10 dias antes, e o cordeiro tem que viver na família. O cordeiro tem que viver uns 15 dias, 14 dias, se não me engano, na família. Então, tu imagina a criança com um novilho, com um cordeirinho assim, andando dentro de casa.
e depois de 14 dias tem que matar o cordeiro. É um sofrimento, né? Cordeirinho ali dentro. Então, essa situação, no 14º dia lá, vai acontecer, então, que eles vão comer a ceia pascal. É o cordeiro, é o pão ázimo e são as ervas amargas. E o cordeiro tem que ser assado no fogo, não pode ser cozido. E ele fala, vocês têm que comer, todo mundo vestido com a vara na mão, com as sandálias amarradas e com os rins cingidos, preparado para ir embora. Porque nessa noite eu vou mandar um anjo da morte e ele vai levar todos os primogênitos. Nas casas em que tiver marcado com sangue, eu vou pular. Eu vou passar. Passar, pesar, em aramaico é Páscoa. É traduzido por Páscoa. É daí que vem a história, o nome Páscoa. Eu vou passar, né? É a passagem, vou pular. Então, né? Eu vou passar direto. É uma refeição feita, vamos falar assim, e está escrito na Bíblia, você tem que ser feita às pressas. Essa refeição tem que ser feita às pressas. Porque, é claro, quem quer se libertar da escravidão tem que ter pressa. Não é isso? Quem quer fugir do Egito tinha que ter pressa. Então, o que aconteceu ali? Né? 400 anos de escravidão. Lembra que eu falei 400, depois 40? Moisés ficou 40 na família. Ficou 40 no deserto, ficou 40 com a família real. Depois que eles fogem, eles ficam 40, né? O dilúvio durou 40 dias, 40 noites. Jesus ficou no deserto 40. Simboliza o tempo de uma gestação, 40 semanas. 40 semanas. É um tempo de renovação. O 40 representa renovação. Então, toda essa história do Antigo Testamento, ela está cheia de simbolismo, né? Esse simbolismo profundo, né? A Páscoa católica, ela lembra a ressurreição de Jesus. A Páscoa judaica lembra a libertação da escravidão. Então, você tinha ali 400 anos de aflição, porque você ser escravo é uma aflição muito grande, é um sofrimento muito grande. 400 anos de dor, né? Então eles tinham que correr, né? Eles seriam libertados, e Yahvé mandou Moisés e Arão, lançou as pragas no Egito, e aí a aflição mudou de nome, mudou de lugar. A aflição deixou de ser dos judeus e passou a ser dos egípcios, porque eram os egípcios que iam sofrer a morte das suas crianças. Então, nesse momento, existe essa passagem também de bastão. E aí, eles vão, né, em busca da libertação. A libertação, ela é simbolizada pela refeição. E a libertação é concretizada pela fuga e pela travessia do Mar Vermelho. O interessante é que assim que eles atravessam, tem aquela história toda, né, que eles estão fugindo, que vem um exército egípcio atrás, vai matar todo mundo. Aí Yahvé, na forma de um redemoinho de fogo, faz uma barreira,
enquanto Moisés vai lá, abre o Mar Vermelho, o povo todo atravessa, sei lá, 200, sei lá quantas mil pessoas, não sei o número, mas é muita gente, atravessa o Mar Vermelho, e aí quando já atravessou todo mundo, a coluna de fogo vem embora, atravessa também, o mar se fecha em cima e acaba lá com o exército dos egípcios. E aí os egípcios somem da história e o povo está livre. Mas quando você começa a ler, o povo começa a reclamar. Pô, nós estamos livres aqui, mas não tem água direito. Aí Moisés vai lá, pega o cajado, bate numa pedra, sai água pura. Mas não tem comida. Quando eu estava lá, eu era escravo, mas eu tinha comida. Aí a véia manda cair maná dos céus. Mas isso aqui é só pão. Lá eu podia comer uma proteína. Aí manda as codornas, né? Aí, então eles têm água, tem carboidrato, tem proteína, mas eles continuam murmurando, reclamando, né? Eles estão no deserto. Então eles foram libertados, mas eles estavam no deserto. E aí eles vão ficar lá 40 anos de provas, de renovação, até que toda a geração fosse embora. Então Moisés viveu 3 ciclos de 40 anos. 3 recomeços Moisés participou, né? E quando chegou, qual foi o último recomeço? Quando eles chegam lá, que eles enxergam a terra prometida do outro lado do Jordão, eles sobem no morro e Yahvé fala para Moisés, ó, é ali, mas tu não vai. Tu não vai porque tu quando desse teu caminho tu aprontou um pouquinho, tu não vai. Quem vai é Josué. Josué, é você que vai levar o pessoal. Aí passa o bastão para Josué. E aí já tinham o tabernáculo, já tinham a Arca da Aliança, já tinham, né, estabelecido tudo isso. E então o Moisés morre e não chega na terra prometida. Mas ele, na verdade, ele vai para outro plano, né? Moisés desencarna e vai para o plano dos espíritos. Então ele viveu 3 ciclos. O último ciclo dele foi desencarnar. Então, né, vamos lá. Andar pelo deserto. Voltando àquele texto lá de Mateus, né? Quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não encontra, então diz, voltarei para minha casa. Vamos lá, deixa eu pegar aqui nas minhas colas. Voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra desocupada, varrida e arrumada. O pessoal os judeus, né, murmurando no deserto, né, era essa reclamação deles, mostrava para eles que eles não estavam preparados para a liberdade. Eles estavam acostumados com a aflição, não é isso? Que eles falavam que eles queriam voltar. Então, é tão evidente isso que quando Moisés sobe no Monte Sinai por 40 dias e 40 noites para receber os 10 mandamentos pela segunda vez, ele desce com as tábuas, chega lá embaixo, está o povo fazendo o que fez um bezerro de ouro porque achou que ele tinha sumido e o povo queria voltar para as coisas antigas. Aí Moisés vai lá e quebra as tábuas de raiva. As tábuas originais. Porque o povo queria voltar para a aflição, ele não entendia isso. Né? Que é o que acontece, é o que ele está falando aqui. O espírito impuro vai embora, a gente se liberta dele, mas a gente quer voltar para o comportamento antigo. Nós vamos no centro espírita, vai na igreja, né? Faz a desobsessão, se livra, não sei o quê,
faz um monte de coisa. A gente se livra da influência negativa do espírito. Mas a gente vai embora e volta ao comportamento antigo. A gente sai daqui e nossa, eu fui no centro, foi muito bom, me senti muito bem, né? Aí depois de um tempo volta tudo. Por quê? Não é porque o centro espírita é ruim, não é porque a igreja é ruim. É porque o comportamento voltou à mesma coisa de antes, né? A gente precisa passar por esses processos todos. Mas a gente, depois que sai da libertação, a gente fica um tempo no deserto, murmurando, querendo voltar, né? Reclamando da vida. Eu sei que isso eu estou falando dos outros, não estou falando da gente, não, porque nós não fazemos isso, nós não reclamamos, nós não pedimos ajuda e depois volta tudo. Isso eu sei que não acontece conosco. Eu estou falando em tese, acho que a gente tem que estudar o comportamento dos outros. Então, a aflição, a escravidão. Como é que é a escravidão moderna? Quais são os nossos comportamentos obsessivos que nós temos, que faz a gente se tornar escravo deles? Perfeccionismo. O perfeccionismo, para mim, é o pior. Eu botei em primeiro lugar porque é o que eu acho. Pode ser que para vocês não seja. Mas porque toda vez que a gente quer que uma coisa fique muito boa, muito certinho, a gente fica tentando, e você se cansa e não consegue. Tu fica enjoado. Eu, pelo menos, fico assim. Eu fico enjoado de tanto tentar fazer um negócio perfeito. Por exemplo, tocar, né? Eu gosto de tocar com a nossa banda. Aí o pessoal fica brigando porque a gente errou. Nós fomos apresentar no Oswaldo Cruz domingo, aí a gente errou. E o pessoal fica se martirizando. Eu falei, gente, quem estava vendo nem sabia, nem viu que a gente errou. Mas por quê? Porque a gente é perfeccionista e fica se martirizando. E já tem, eu não quero mais, eu vou desistir. Por quê? Né? A ansiedade. A necessidade de controlar tudo, a gente não controla tudo. Né? Numa banda, é um conjunto. Tem um monte de gente ali fazendo um monte de coisa. No centro espírita tem um monte de gente, né? Fazendo um monte de coisa. Aí falando assim, nossa, eu fui lá no centro espírita, lá não sei aonde, e eu vi dois integrantes brigando um com o outro. E aí? Tu não briga, não? Dentro de casa tu não briga, não? Né? É normal. Né? Então, né? A gente precisa sair dessa história, desses pensamentos obsessivos. Outras aflições que a gente tem são as dores da alma. Insegurança. Eu fico inseguro, porque eu não confio em mim mesmo. A mágoa. Alguém me fez alguma coisa, ou alguém fez alguma coisa. Às vezes a pessoa não fez nem comigo, mas eu me sinto magoado. Como que fulano fez isso? Como que fulano fez aquilo? Não pensou em mim, não pensou nas consequências. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo que tinha uma empresa e ele empregava 15 pessoas. Deu errado por causa da pandemia, na época da pandemia, ele faliu. Faliu, dívidas horrorosas, tinha um restaurante, né? Faliu, dívidas horrorosas, não tinha como pagar, e depois teve que demitir todo mundo. Aí um funcionário dele fala assim, como que ele fez isso comigo? Como é que ele deixou o restaurante falir? Ele está pensando, né? Ele está pensando nele. O outro que faliu, coitado, sofrendo também. Cada um olha o seu.
E aí, aquele fica com mágoa, fica com raiva. Aí entra na justiça, não sei o quê, eu quero meu direito. O cara não tem dinheiro, não vai pagar. Não vai pagar. Eu achei engraçado que falou assim, André, falei pro juiz, só pode me prender, não tem dinheiro, eu estou falido. Não adianta. E como é que você vai fazer? Eu estou devendo a ele, eu já disse que eu vou pagar quando puder. Mas tem que pagar a multa. Não tem dinheiro. Não adianta. Né? Porque existem limites. E a gente só pensa no nosso lado. E aí a mágoa vem quando a gente acha que nós fomos injustiçados. Né? A gente... Como que ele fez isso comigo? Como é que vai ser o meu futuro? Eu estou sozinho. Eu não tenho emprego. A minha mãe, quando meu pai morreu... Coitada. Minha mãe brigou e falou assim, o teu pai não tinha nada que ter morrido. Porque, né, é o sentimento, ele morreu, deixou ela sozinha. Né? Ele morreu já tem 20 anos, 25 anos, que ela está sozinha. Não é justo, né? Por quê? Medo do futuro. A doença também traz muita dor física e dor moral. Sentir mal é muito ruim. Eu peguei uma virose esse fim de semana, meu filho estava, passou para a minha neta, passou para ele passou para mim. Nossa Senhora, como é que é ruim tu sentir mal? Fiquei com febre, com enjoo, o intestino ficou daquele jeito, né? Não conseguia ficar sentado, ficar deitado, conseguia ficar de olho aberto, conseguia ficar de olho fechado. Por quê? Porque a doença desequilibra a gente. E outra coisa também que traz dor para a gente é a revolta. Muitos de nós clamam por justiça. E justiça é uma coisa muito interessante. Porque justiça, eu tenho quase certeza do que eu estou falando, para a grande maioria das pessoas é vingança. Justiça é vingança. Porque é muito difícil a gente aceitar a justiça se a gente não aceitar Deus, se a gente não aceitar que Deus é justo, que Deus sabe o que está fazendo. Se eu achar que Deus está errado, a gente não fala não, mas a gente acha. É que pode. Fulano faz tanta coisa errada, está aí, rico, tudo bem. E outro que faz tudo certinho, está sofrendo, está doente, não sei das quantas. Não é assim que a gente fala? Não é assim? Cadê a justiça? Isso às vezes traz revolta. A doutrina espírita é, na minha opinião, pelo menos do que eu conheço, a única doutrina que explica o problema da dor. Por que uns sofrem e outros não? Por que uns têm tanto e outros não têm nada? Só a doutrina espírita explica. Mas a gente tem que entender mesmo. Não é falar da boca para fora. A gente gosta de dar exemplo, né? Fulano faz isso, está passando por isso, porque em outra encarnação ela fez aquilo, está pagando. Não é sempre assim. A gente passa pelos problemas que a gente tem que passar. Outra causa de aflição é a gente não atender as expectativas. Nós mesmos criamos expectativas para nós. Quando eu era adolescente, eu queria ser um popstar. Queria tocar guitarra numa banda. Não estudei guitarra, não fiz nada, né? E aí? A minha expectativa estava lá em cima, não consegui nada. Porque a gente cria expectativas e a gente não consegue chegar lá. Eu dei esse exemplo bobo, mas a gente cria expectativas com nossos filhos. Eu queria que meu filho fosse isso. Queria que a minha família fosse assim. Queria que não sei o quê, mas você não controla os outros. Você mal se controla. Aliás, existe muito pouca coisa que a gente se controla. Uma vez uma terapeuta falou para mim assim, André, eu quero que você vá numa montanha russa. Eu falei, não vou não. Não vou não. Por que você não vai? Eu falei, eu tenho medo. Medo do quê? Porque na montanha russa, você entra na montanha russa, você entra no carrinho, na hora que fecha aquilo ali, não tem controle mais nada.
fecha, né, o portãozinho assim, acabou. Senta ali, tec, 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 tem o barulho alto, né? Aí sabe o que acontece depois do barulho alto? Vem um silêncio. A expectativa. Aí a gente desce aquele troço e berra e vai. O que é isso? É se deixar levar. Pessoas que são controladoras não gostam de montanha-russa. Meu filho, eu não vou de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente não gosta de ficar sem controle das coisas. E toda vez que você não tem controle, né, aquele marido que senta do lado da esposa dirigindo e fica freando. Tem alguém aqui assim? Tem? Hein? Fica freando. Não tem freio desse lado aí, não. O que meu filho dirigindo, Por quê? A gente quer ter controle, eu não tenho controle disso. Né? É andar na rua e passar aquele motoqueiro louco, a gente fica revoltado porque você não tem controle. A gente não tem controle da vida. E isso traz aflição, traz insegurança, traz raiva, traz revolta. Estou revoltado com esses caras, né? Bom, e a libertação? O que é a libertação? Né? Essa refeição, o exemplo da refeição que ela tem que ser feita, você preparado para ir embora da escravidão. Cajado na mão, com a túnica, o cinto cingido, a sandália na mão, comer em pé, rapidinho, não dá tempo, porque para fugir da escravidão tem que ser rápido. Não dá para fugir da escravidão devagarzinho. Vamos lá, Cláudio, vamos fugir da escravidão? Aí o Cláudio fala, não, amanhã, eu vou marcar um Uber aqui, aí amanhã de manhã a gente para o Uber aqui na porta, a gente vai fugir da escravidão. É assim que vai funcionar? Não é? Não é assim. Para sair da escravidão você tem que correr, né? É preciso ter pressa, pedir ajuda, tratar a saúde mental e do corpo, orar, ir no centro espírita e seguir as orientações. Seguir as orientações. A gente vai no centro espírita, aí chega lá, né? Aí o espírito, ou o próprio médium, a pessoa fala para ele, fala assim, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Aí a gente não acredita, né? Não acredito muito, não sei o quê. Então fala, não vai dar, vou fazer, não sei das quantas. A gente sai dali e não muda o comportamento. Não vai dar para... Essa ajuda não vai ser tão efetiva assim. A gente precisa se esforçar. Né? A gente precisa... deixa eu ver se eu botei mais coisa aqui. A gente precisa... depois que a gente busca essa ajuda profissional, essa ajuda do centro, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque só a gente vai sair, vai fugir. Né? Lá no Egito, quem não quis fugir, ficou preso, né? Eles não falaram dessas pessoas, mas daquela pessoa que não quis fugir, ficou lá. Se você tem que querer, e para você fugir, você precisa correr. Aí depois teve aquela perseguição toda, porque é difícil você sair da dificuldade. Vamos pensar agora no espírito imundo, na obsessão, né? Que foi o assunto nosso aqui. Vem a obsessão. Vem o espírito impuro que está perturbando a gente. Que ele chegou na nossa casa, achou a casa vazia, limpa, desarrumada. Sabe o que significa isso? Sem móvel dentro? É porque a gente está com a cabeça, deixou tudo prontinho para o obsessor. Se você abandona uma casa, mas sabe aquela, você tem uma casa aqui, você abandona ela, não é um chamativo para uma pessoa que não tem casa e morar nela?
Você precisa ocupar a casa, você precisa mostrar que você está lá. Você não ocupa com bons pensamentos, você não ocupa a casa, né, com a sua autoconfiança, com o seu otimismo, os obsessores voltam. E aí, né, depois que a gente correu, saiu, né, da libertação, a gente vai para o deserto. 40 anos, uma gestação, né? Você precisa, depois que a gente fez aquela refeição correndo, né? Depois que a gente fugiu da escravidão, saiu da aflição, a gente vai ficar um tempo no deserto. A gente tem que se renovar. Palestra espírita que não fala em reforma íntima não é palestra espírita. Eu não falo isso todo dia, toda vez. O que é renovar? É reforma íntima. O que é a Páscoa? O que é a Páscoa cristã? Ressurreição. Ressurreição de Jesus é o quê? Renovação. Mostrar que a morte não existe. Mostrar que a gente tem solução, né, para um monte de problema. A gente vai passar por um períodozinho de sofrimento. A gente pode sofrer, deve sofrer, mas depois esse sofrimento tem que parar. Ele tem que parar. Eu não consigo parar. Se tornar uma depressão, isso vira uma doença mental. A gente precisa procurar ajuda médica. Porque o normal é a gente ficar triste. O anormal é a pessoa não sofrer. Né? Aquela pessoa assim, perde um cachorrinho e fica rindo, cachorrinho morreu, que legal. Essa pessoa é o quê? É um psicopata, né? O normal é você ficar triste porque o seu cachorrinho morreu. Viver um período de tristeza. Viver o luto. Né? E depois, a gente ir para a renovação. O que é renovação? Aceitar que existem coisas que você não controla. Aceitar que às vezes você está na montanha-russa. Às vezes a vida te leva para um carrinho de montanha-russa. A gente é levado naturalmente. E a renovação, ela também tem a ver com dar menor importância às convenções sociais e dar mais importância ao que importa. A sua saúde física, mental, espiritual. A saúde física tem importância. Fazer ginástica, fazer atividade física é importante. Cuidar do corpo é importante. Por que cuidar do corpo é importante? Nós viemos para a Terra para passar por situações aqui que vão nos ajudar na nossa evolução espiritual. Então, quanto mais tempo eu tiver aqui, mais chances de melhorar o meu handicap, para mais chance de evoluir eu vou ter, mais tempo eu tenho que ficar aqui. Saúde mental. Eu posso ficar deprimido, eu posso ficar triste, eu posso ficar meio louco, eu posso ficar ansioso, né? A gente tem que buscar ajuda. Eu posso ser obsidiado, né? Que é a saúde espiritual. A gente precisa, né, correr atrás, né, das coisas da vida, das coisas boas da vida, para que no final a gente possa chegar na Terra Prometida. A Terra Prometida, ela não é um lugar, porque o exemplo de Moisés é ótimo. Né? Moisés não atravessa o Jordão, ele tem a recompensa dele do lado de cá. Ele morre e não chega, mas ele passou por todos os processos de renovação. Ele foi uma pessoa poderosa, um príncipe. Ele foi lá, fez família, passou pelo processo de ter esposa. O nome dela era Séfora, né? O outro filho era Eliezer e o outro esqueci o nome. Estou lembrando o nome dele.
Ele teve 2 filhos, mais uma filha, Miriam, e depois ele veio, a família dele fica separada. E ele pega o povo e lidera o povo até passar o bastão, literalmente, para Josué. Então, essa que é o nosso trabalho, a nossa renovação. A gente não pode achar que a gente pede ajuda, a gente faz um trabalho, água fluidificada. O que o centro pede, né? Água fluidificada, tomar passe, fazer evangelho no lar. Não são essas as medidas que o pessoal pede aqui no centro? Vai fazer atendimento fraterno, tem a conversa e vão fazer isso e nós vamos rezar por você aqui no centro. Nós vamos fazer reuniões e vamos fazer reunião de desobsessão, bota o nome aqui, não sei o quê. Isso tudo é feito, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que sair da escravidão, tem que fugir, tem que fazer isso de maneira rápida, decidida, e passar, e saber que você vai passar por um período de prova, um período de renovação, em que pode ser que as coisas estejam como um deserto. Mas no final desse processo de libertação todo, desse processo de renovação, a gente vai se libertar dos espíritos que atrapalham a nossa vida. É tudo um processo. Eu quis fazer esse assunto assim porque eu queria juntar as duas coisas, a Páscoa e o assunto de hoje. E acontece que tem tudo a ver. Nós estamos sempre buscando maneiras de sair dessas situações ruins. Porque todo mundo quer chegar na Terra Prometida. A Terra Prometida, eu não falei o que é, né? A Terra Prometida é a consciência tranquila. Moisés morreu, mas ele estava com a consciência tranquila. Ele não precisava atravessar o Jordão e começar outra jornada. Ele estava com a consciência tranquila. A Terra Prometida não é um lugar físico. A Terra Prometida é a consciência tranquila, é você saber que você fez tudo o que você podia fazer. Quando eu desencarnar, eu vou chegar lá, não, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Aí vai ser melhor, vai ser legal para a gente. Boa noite.